para ultrapassar e ser preservado em meio ao caos. Por que isso? Porque às vezes nós pentecostais, quando lemos esse texto, a gente já lembra de pessoas pulando, correndo, falando em língua, e o texto não diz nada disso. E desde criança eu ouço falar sobre esse texto. E todas as vezes que eu leio, por isso que eu acredito no Espírito Santo, todas as vezes que eu ouvia mensagens, lia esse texto, não conseguia ver aquilo que eu ouvia falar. E a gente fica se questionando, será que é só eu que estou errado? Quando a gente olha para esse texto sagrado, nos dá um temor muito grande. Porque Abacuque 3 começa dizendo, oração. É impossível haver avivamento sem oração. Eu disse aos irmãos ontem que nós sempre precisamos saber quem falou, a quem estava sendo direcionado e em que tempo. E todos nós sabemos que foi o profeta Abacuque. É verdade que os críticos não aceitam isso. E eles questionam muito por dizerem que o capítulo 3 é totalmente diferente do capítulo 1 e 2. Estava enviando ao povo de Judá por causa da desobediência e de uma punição que Deus estaria enviando. E o tempo era um tempo de muita dificuldade, ao ponto que tanto no capítulo 1 quanto 2 o profeta parece questionar, lamentar. E é quando o Senhor diz como aviso, porque Deus nunca pune sem antes advertir. Você pode colocar em sua mente que quando Deus vem agir com juízo, muitas vezes o Senhor já advertiu. E Abacuque 2 e 2 diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até o que passa correndo. O Senhor estava tão desejoso que ele disse que essa propagação deveria ser tão clara, ao ponto de quem correndo passasse, ainda conseguisse enxergar e ler. Abacuque 2 e 3 diz, porque a visão é ainda para um tempo determinado, até ao fim falará, e não mentirá. Ele estava dizendo, pode dizer, ainda que não aconteça em seus dias, quem viver verá. Se tardar, porque geralmente na mente humana, aquilo que Deus promete está tardando. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aí ele diz como é que o justo é preservado no meio da dificuldade. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Porque muitas pessoas poderiam não acreditar que isso é comum. Muitas pessoas poderiam viver no pecado, a alma não se reta nele. Mas aqueles que servissem a Deus, eles permaneceriam firmes na fé e haveriam de comprovar tudo aquilo quanto havia sido anunciado. É por isso que estamos dizendo que precisamos ser avivados para ultrapassar e ser preservado mesmo em meio ao caos. Quando nós olhamos para o texto, é impossível haver avivamento sem oração. E a oração é do profeta. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é porque profetas querem ser profetas sem orar. Querem profetizar, querem mentir, querem enrolar, querem enganar, só não querem orar, mas querem ser profeta. É impossível. É impossível. Abacuque
Todos sabem que esse nome significa amplexo, abraço, abraço apertado, ou ainda abraço carinhoso. É impossível alguém querer ser profeta se não vive uma vida de oração e se não vive uma vida abraçado com o Senhor, que pode mandar um avivamento genuíno. É impossível. O texto sagrado diz sob a forma de canto. Isso me impressiona, porque aqui nós vemos um profeta levita. O profeta precisa orar, mas o que canta também tem a mesma necessidade de orar. Porque às vezes se pensa que só quem ora é quem prega, mas na obra de Deus todas as pessoas precisam desta ferramenta que é a oração. E é impossível sem ela nós obtermos vitória. Ah, se todos os cantores conhecessem a Bíblia e cantassem orando e orassem cantando. Os irmãos já perceberam que a maioria dos cantos da atualidade é dizendo: você vai vencer, eu vim aqui para te dar vitória, eu vou te levantar, eu vou entrar na prova contigo. Ou seja, é Deus cantando para o homem. Você não encontra mais hino o homem cantando para Deus. As mensagens de autoajuda foram transformadas em hino. Eu louvo a Deus porque depois de tantos anos a gente falando isso, alguém agora inventa o hino de Deus, dizendo: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Também se morrer, que morra, Ele continua sendo Deus. Porque o grande problema é que as pessoas querem buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer e não pelo que Ele é. E é nisto que falhamos. Quando nós olhamos, Ele ora, Ele era profeta, Ele estava abraçado com o Senhor, Ele fazia sob a forma de canto. Versículo 2, ouvir. Só esse versículo 2 dá para a gente dividir aqui 10 pontos. Ouvir, Senhor, a Tua palavra, temi, aviva, ó Senhor, a Tua obra, no meio, a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. 10 pontos que levaríamos dias para falar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, ouvir. Irmãos, se nós não estivermos dispostos a ouvir, nós falharemos muito. Porque Deus, quando quer falar, Ele usa dos meios mais estranhos possíveis a nós, para falar ao seu povo. Ele repreende um dos seus apóstolos, que depois é chamado de coluna na igreja, Pedro, através de um galo. Se a gente não estiver disposto a ouvir, nós perderemos até a vida. Quanto mais as coisas que nós achamos que são importantes. O nosso problema é que nós subimos tão alto e nós estamos tão alto que nós não conseguimos ouvir Deus, porque parece que nós estamos acima de Deus. Nós não acreditamos que Deus pode usar um homem gordo falando devagar, compassadamente, numa manhã de domingo às 9h40. Não, eu não acredito nisso. Acredito é quando a pessoa grita, pula, se rasga. É isso aí, eu não acredito. Mas nós precisamos estar dispostos a ouvir. Se nós não estivermos com ouvidos atentos e dispostos a ouvir, nós não ouviremos. Porque Deus decidiu falar com Jonas lá no porão do navio. E o despertou através de pessoas que nem crentes eram. O que que tu tens dormente? A quem é que tu serve? O que é que tu está fazendo aqui? A Bíblia diz que Elias estava escondido na caverna. Veio uma tempestade que quebrava até pedra. Depois veio um fogo arrebentando com tudo. Depois veio um vento terrível. E nestas 3
Deus não estava no fogo, nem na tempestade e nem no vento. Quando tudo passou, silencioso e calmo vento. Só que nesse Deus estava. O problema é que a gente quer ouvir tudo se acabando e quebrando para a gente pensar que Deus está, mesmo que Ele não esteja. E às vezes Deus vem tão tranquilo e a gente não o reconhece, porque não somos sensíveis à sua voz. Nós queremos nos sensibilizar com barulho, e barulho não gera avivamento, mas é natural que um avivamento genuíno acabe por gerar barulho. O texto sagrado diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. As pessoas querem ouvir tudo na vida, menos a palavra do Senhor. E o que gera temor é a palavra de Deus. Os pregadores querem pregar tudo, menos a palavra de Deus. É por isso que se preocupam com o movimento instantâneo. E a palavra de Deus, ela não trabalha só hoje. O salmista diz: ela é lâmpada para os meus pés, mas também é luz para o meu caminho. Ela trabalha hoje, ela pode trabalhar e continuar trabalhando. Quantos de nós não lembramos de mensagens que ouvimos há décadas e elas estão queimando até hoje no nosso coração? Porque a palavra de Deus gera temor. Ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. Irmãos, a obra é de Deus e só Deus pode avivar a obra dele. Tudo que nós podemos fazer é orar e pedir a Deus, mas não, nada mais do que isso nós teremos como fazer. E diz: no meio dos anos a notifica. Para começar é tudo muito fácil. Para dar continuidade e finalizar é uma outra história. Eu até digo, se Deus mostrasse tudo que nós passaríamos no começo, nenhum de nós aceitaríamos o que Ele nos propõe. Dificilmente isso aconteceria. Mas depois de se envolver com Deus, também é impossível nós desistirmos. Quando nós olhamos para a palavra, diz: no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Você entende para que e por que ele estava pedindo avivamento? É porque a ira de Deus se revelaria. O temor que foi criado aqui no coração de Abacuque, que é um sentido de respeito, de reverência, é porque ele sabia que a ataca viria. E que as pessoas todas precisariam de ter firme no coração a palavra de Deus e um amor genuíno por Deus, que só poderia vir através de oração, através de estar abraçado com Deus, através de viver adorando a Deus. Aí sim eles seriam avivados, mesmo em meio à ira, eles estariam sendo preservados. É por isso que eu digo: avivados para ultrapassar e para ser preservados em meio ao caos. A primeira parte desse texto, todo o capítulo, ela encerra aqui, porque aqui está o louvor pela pessoa de Deus, dos versículos 1 até o 3. Olha só o que diz: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, Selá, que possivelmente seja um espaço, um silêncio, uma pausa entre um canto e o outro, porque este capítulo é um salmo, é um cântico, é uma adoração. E ele diz ainda: a glória, sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Quando a gente olha esse texto, a princípio quase nada entendemos, mas quando olhamos à luz de Deuteronômio 33 e 2, quando lemos à luz de Romanos 1, 11 e 12, nós vemos esse texto sagrado revelando-se que vários acontecimentos houveram
naquelas localidades onde sempre Deus deu vitória ao seu povo. O que esse texto está dizendo é que nós podemos confiar em Deus, porque a sua glória cobre os céus e a terra enche-se do seu louvor. Quem confia em Deus sabe que pode vir Covid, pode vir AIDS, pode vir a peste que vier, está firmado em Deus, porque tem certeza que a vitória é do povo de Deus. A segunda parte desse texto, ela compreende dos versículos 4 a 7, que começam agora. E o seu resplendor era como luz. Aqui é uma espécie de revelação divina. O profeta está tendo uma visão maravilhosíssima, e ele está dizendo que o resplendor dele era como a luz, e os raios brilhantes saíam da sua mão, significando que ele tem todo o poder e a autoridade, está tudo na mão dele. Ali estava o esconderijo da sua força, ou da sua fortaleza, significando dizer que quem tem o poder nas mãos está conosco e pode nos proteger, nos guardar e nos dar vitória. Agora, só que quando Deus se manifesta, quando Ele quer avivar o seu povo, chamar o seu povo na real, aí acontece isso, versículo 5, adiante dele ia a peste. O problema é que nós tivemos há bem poucos dias tão difíceis, e parece-nos que nós não acordamos. 2020 foi dias difíceis. Para mim foi dias como qualquer outro. Digo isso e Deus conhece e sabe do meu coração, porque antecipadamente Deus havia falado de tudo que aconteceria, dando nome e como essas coisas se manifestariam. Ficamos aqui dentro, às vezes eu, Rosiane, Isabelle e o porteiro, e começamos a pregar sobre Apocalipse. Os crentes foram aparecendo, uns nos chamavam de loucos, outros de irresponsáveis, denunciaram a polícia, e eles vieram dizendo: tenha cuidado, não com os de fora, mas com os que estão dentro da igreja. Subentende-se que a igreja, alguém daqui fez aquilo, mas nós, destemidos como Deus havia falado que deveríamos ser, para que Deus pudesse nos dar vitória, continuamos e pregamos Apocalipse, pregamos Daniel. O nome do Senhor foi glorificado. Em setembro a igreja estava bem, o nome do Senhor sendo glorificado, mesmo em meio ao caos, o Senhor preservou todas as vidas do povo de Deus. A Ele glória e louvor, porque somente Ele é digno. Nós olhamos para o texto e diz que adiante dele vai a peste, raios de fogo sobre os seus pés. Versículo 6 diz: parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. Quando nós lemos Naum, diz que ele gosta de andar na tormenta, na perturbação, que Deus gosta de se movimentar. E a Bíblia ainda diz que as nuvens e a poeira dos seus pés. O Senhor está andando no meio daquela dificuldade toda, e de repente ele para. É o que Abacuque está dizendo. Ele parou e mediu a terra. Todas as vezes que é relacionado com medição de terra, de santuário, de templo, a Bíblia Sagrada está falando geralmente de restauração, de edificação ou de destruição. Nesse particular aqui, o Senhor estava falando de destruição. Abacuque, ele fala de destruição, mediu a terra, olhou e separou as nações, ou seja, ele sacudiu as nações naqueles dias. Está bem próximo disto acontecer, porque Ageu 2, 6 e 7 diz que ele ainda haveria de sacudir as nações. E o Hebreus 12, 26 a seguir também diz, confirmando essas palavras. Agora, só que pode sacudir céu, pode sacudir terra, pode sacudir inferno. Quem estiver avivado vai permanecer como se nada estivesse acontecendo, e chegará do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
A Bíblia Sagrada nos diz ainda que os montes perpétuos foram esmiuçados e os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Isso é lindo, irmãos. A gente olha para estes montes de Esperantinópolis, vai dias e vem dias, cai chuvas torrenciais e o sol também arde, mas os montes continuam. Se não foram os tratores da vida para removê-los, lá eles estão. Mas a Bíblia diz que na presença de Deus o monte fica esmiuçado. Esmiuçado aqui é quebrar bem pequeno, a ponto de não resistir em pé. E ainda diz: os outeiros se encurvam, se dobram, se estremecem na presença de Deus, irmãos. Quem está em busca de avivamento derrama lágrimas. Quando você ouvir e olhar alguém dizendo: eu estou buscando, querendo avivamento, mas você não vê uma manifestação de se quebrantar na presença de Deus, de se curvar na presença de Deus, ainda não está buscando como deveria. A Bíblia diz: o andar eterno é seu. Ou seja, ainda que os montes antes da presença do Senhor parecessem perpétuos, ainda que os outeiros parecessem eternos, mas é até o Senhor não se movimentar. Quando Ele se movimenta, tudo se acaba, se prostra aos seus pés e todos entendem: o único que anda eternamente é Ele, que é Senhor por toda a eternidade. Agora dos versículo 7 ainda: vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian, elas tremiam. Está falando que todos aqueles que se levantassem contra o povo de Deus, eles seriam afligidos e eles tremeriam na presença do Senhor. Irmãos, nós não podemos, não devemos e não temos que ter nenhuma, eu disse, nenhuma preocupação com o que se levanta contra a nossa vida, se nós servirmos verdadeira e realmente a Deus, porque Deus cuida de tudo e nós cuidamos em fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Há pessoas querendo mudar de lugar por causa de pessoas, há pessoas querendo sair do ofício que tem cumprido por causa de alguns, mas quem trabalha para Deus e serve a Deus tem um entendimento que em Cusã haverá aflição, em Midian haverá tremor. Agora quem está avivado permanecerá firme para o louvor e a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. A terceira parte desse texto está aqui, dos versículos 8 a 16. Aqui é exatamente nós olhando para isso e vendo o propósito de Deus. Eu disse aos irmãos que dos versículos 1 a 3 é o louvor pela pessoa de Deus. Dos versículos de número 4 a 7 eu disse que é o louvor pelo poder de Deus. Mas agora dos versículos 8 a 16 é o louvor pelo propósito de Deus. Vamos lá. Versículo 8 diz: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Aqui o profeta está relembrando do que aconteceu anteriormente, porque um dia Faraó saiu para banhar no rio e não deu conta porque estava cheio de sangue. Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, porque em todos os lugares havia sangue naqueles dias, para que andasses montado sobre os teus cavalos e sobre os teus carros de salvação. Ou seja, embora no Egito acontecesse tudo o que acabava, havia um carro de salvação correndo entre eles, e onde o povo de Deus estava, havia prosperidade. Onde o povo de Deus estava, havia bênção de Deus, porque Deus faz separação entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Muitas pessoas se preocupam: e agora como é que vai ser, irmão? Quem confia em Deus pode pegar fogo em tudo, ele continua na presença de Deus do mesmo jeito, porque ele sabe que quem nos preserva e nos guarda é Deus. Versículo de número 9: descoberto se fez o teu arco, os
juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. O que o profeta está dizendo é que o Senhor estaria se levantando para guerrear, porque descoberta se fez o teu arco. O juramento feito às tribos foram uma palavra segura, ou seja, o Senhor segura aquilo que falou. Tu fendeste a terra com rios. O Senhor age de uma forma que nós às vezes podemos nem compreender. Versículo 10: os montes te viram e tremeram. Onde é que se sabe que monte tem olho? Mas a Bíblia diz que na presença de Deus eles se tremem, porque o veem. Dá vergonha de ler esse texto, porque quantas pessoas não conseguem compreender o que Deus está fazendo, o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado. Quantos benefícios de Deus para conosco, mas as pessoas não conseguem enxergar isso. Mas os montes veem as ações do Senhor. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. Ou seja, a inundação das águas passou, agora não tinha mais água para o povo de Deus passar. Deu o abismo a sua voz, os abismos começaram a expulsar as águas que haviam nele, e levantou as suas mãos ao alto. As águas ficaram como uma parede de um lado e do outro, e o povo de Deus passando a pé enxuto no meio. Irmãos, eu me alegro e creio nas Sagradas Escrituras com todas as minhas forças, e Deus me conhece. Eu não preciso que Deus faça nada para eu acreditar nele. Tudo quanto está neste livro eu continuo crendo. Há pessoas que dizem que precisam ver Deus fazer alguma coisa todas as semanas para crer nele. Isto não é uma fé genuína. Fé tamanha é aquela que mesmo quando os milagres não acontecem, ela permanece inamovível, inabalável. Quando tudo se acaba, ela permanece de pé. O versículo de número 11 a seguir, agora ele vai para o tempo de Josué, porque os tempos vão mudando. Ele sai do período de Moisés e entra no período de Josué, e diz: o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. O que o texto sagrado está dizendo é que naquele dia que Josué clamou por quase um dia, a Bíblia não diz que foi um dia, mas quase um dia. Historiadores dizem que possivelmente foi aproximadamente 23 horas e 40 minutos para que Deus desse vitória ao seu povo. Mas no dia em que o relógio de Acaz voltou 10 graus, ali mais 10 minutos, e a ciência comprova de que há um dia a mais na história da raça humana, e nós glorificamos a Deus porque não precisamos ver a ciência senão para comprovar o que a Bíblia diz, mesmo sem ser um livro científico. 23 horas e 40 minutos para Deus dar vitória a Josué, 10 graus para retroceder. Agora os 20 minutos do relógio de Acaz, o nome do Senhor é glorificado. Ele controla a história e a ciência comprova este livro. É por isso que aconteça o que acontecer, digam o que quiserem dizer, nós continuaremos crendo na Bíblia Sagrada, sabendo que ela é a palavra de Deus. Estão dizendo que 7 de cada 10 jovens que adentram as universidades se desviam. Eu estou dizendo que não se desviam, apenas se revelam o que já eram aqui dentro, porque quem é crente em Deus, ele pode entrar na universidade, pode entrar no inferno. Daniel entrou, foi na cova dos leões, ele disse: não desvio. Ele entrou, seus amigos, na fornalha de fogo, ele disse: não desvio. Eles estudaram na Babilônia e não desviaram. Moisés foi formado em toda a ciência do Egito, mas quando ele estava grande poder,
ele entra onde entrar, sai onde sair, ele permanece crente. Pode acontecer o que acontecer. Com indagação marchaste pela terra, com ira trilhastes as nações. O Senhor estava indignado e pisando na terra. Ele estava indignado e andando sobre a terra. Os passos do Senhor são conhecidos. O andar eterno dele. E aonde ele pisa é impossível não ser reconhecido das suas pisadas. O texto sagrado diz que na ira dele ele trilhou as nações, quebrou nem miudinho, nem pequenino. O moinho de Deus pode parecer devagar, mas ele quebra e deixa só o pó. O moinho de Deus pode parecer devagar, mas ele faz um serviço admirável. O versículo de número 13 diz: tu saíste para salvamento do teu povo. Enquanto com indignação ele marchava e com ira trilhava as nações, o seu povo ele saiu ao encontro deles para salvar. Irmão, quem é fiel a Deus tem Deus do seu lado, ainda que as situações pareçam mais adversas, e ainda que também sejam diversas, ele estará ali para ajudar, para o salvamento do teu ungido. Era o povo de Israel, era o povo de Deus. Tu feriste a cabeça do ímpio, porque Deus começa batendo na cabeça, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tenha cuidado para não andar em desacordo com Deus. Tenha cuidado para não fugir da vontade de Deus. Tenha cuidado para não sair sequer um passo fora dos desígnios do Eterno, porque ele quebra a tua cabeça. Versículo 14: tu abriste com os teus próprios cajados, porque Deus tem cajado para agir no que necessário for, para colocar o seu povo onde deve estar. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Então é o próprio Deus quem peleja por nós. Vimos isso no culto de doutrina passado. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Veja só, o texto diz que eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se. É assim que às vezes podem se levantar contra a igreja de Deus. Tem gente achando que pode parar a igreja de Deus, e às vezes até no nosso meio tem pessoas que se alegram dizendo: eu quero ver como é que vai ser agora. Olha a história, se quiseres pode olhar a história e já saber como será, porque quem é de Deus não desiste. E o maior prazer de quem ama a Deus é saber que morrerá pela causa do Senhor. E ainda diz: para me espalharem, alegravam-se. Ou seja, antes que o povo de Deus fosse desbaratado, o povo já estava se alegrando, achando que eles seriam vitoriosos sobre o povo de Deus, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Ou seja, achando que silenciosamente acabaria o povo de Deus. Mas versículo 15: tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas. Oh, irmãos, Deus é poderoso e maravilhoso,
E se os cavalos da terra não conseguem andar em águas, os cavalos do céu conseguem andar aonde quiserem andar. Porque um dia, para dar vitória a Davi, em 2 Samuel 5,17 a seguir, foi ouvido um exército marchando em cima da copa das árvores, e Deus disse: pode ir, Davi, porque o meu exército já foi na frente. E Davi daquela vez não atacou pela frente, ele fez círculo por trás, e Deus disse: tu fica ouvindo. É por isso que eu comecei dizendo aqui: ouvi, Senhor, a tua palavra. Porque quem está com o ouvido tapado já diz logo: é loucura. Exército marchando em cima de folha, em cima de árvore, não acredita. Mas quem serve a Deus é metido a doido. Houve exército marchando até em copa de árvore e saiu a obter a vitória. Depois Davi disse: eu senti como quem sai rasgando água, e água abrindo para um lado e para o outro. Assim o Senhor deu vitória ao seu povo. Ei, você não precisa retroceder e nem ficar parado, a menos que Deus mande. Se Deus te mandar avançar, pode avançar, porque Ele já foi na frente. A água vai se abrir e você vai marchar, você vai passar, porque Deus é o mesmo Deus e Ele é poderoso. Eu estou falando de sermos avivados para ultrapassar e sermos preservados em meio ao caos. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu fico olhando e admirado-me que as massas d'águas iam se abrir. Versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Você acha que é só você que sente frio na barriga? Você acha que é só você que sente contrações? Na presença de Deus, Abacuque disse que as tripas dele se mexeram tudo. Ele disse: a sua voz tremeram os meus lábios. Ele queria ouvir tudo, mas estava muito impactado com a glória de Deus naquele dia. E ele, sem querer chorar, se segurando, mas os lábios dele se tremiam. Entrou a podridão nos meus ossos. Não existe uma estrutura humana e física que permaneça intacta, uma vez que tem um contato com a glória divina. Todas as pessoas que tiveram um contato real com Deus, a despeito de Dele Moody, quando ele orava pedindo a unção de Deus, por ser chamado a atenção por uma senhora de idade, quando a graça de Deus desceu sobre ele, ele foi encontrado gemendo e dizendo: Deus, tira um pouco, senão eu vou morrer. Daniel disse que ficou vários dias doente. Ezequiel disse que só uma semana depois foi que se levantou para profetizar. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, ele está dizendo: estremeci dentro de mim. Havia um tremor muito grande dentro do profeta. Olha aqui, que isso é lindo, porque é isso que eu questiono. É isso que eu pergunto: meu Deus, o que é que nós estamos vivendo? Porque o povo quer pular, quer gritar, quer se alegrar, mas na hora da dificuldade tem desespero. Olha o que Abacuque está dizendo: agora eu vou descansar. Quando? No dia da angústia. Abacuque está dizendo que o contato dele com Deus havia sido tão poderoso que ele disse: está chegando a dificuldade, só que eu não estou nem aí. Pode se acabar tudo. Aí diz assim: descanse no dia da angústia. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. É verdade que Babilônios, Assírios, Egito levantou-se contra o povo de Deus, mas Abacuque tinha uma certeza tão grande
que o povo só estava sendo chicote de Deus para eles porque a nação estava em desobediência. Só que Abacuque também sabia que quando Deus se levantasse contra aquelas nações, o negócio não seria bom para eles. Me traz temor e tremor no meu coração quando eu leio Salomão, que ele diz assim: um homem pode ter domínio sobre outro para a sua própria miséria. Porque nisto nós devemos ter muito cuidado, porque ainda que sejamos chicote de Deus para a vida de alguém que está em erro, se nós agirmos de uma forma descontrolada ou que não seja a vontade de Deus, quando Deus virá-se contra nós, irmão do céu. Porque há muita gente interpretando errado: não toque nos meus ungidos e aos meus profetas não façam mal. Esse texto diz respeito a todo o povo de Deus, desde a portaria até o púlpito da igreja. Todo mundo foi ungido, e todas as vezes que o crente se levanta, como estava uma multidão gigantesca ontem na Bela Vista, dizendo assim: Jesus voltará, Jesus salva o pecador, Jesus cura. Você está profetizando porque isso é verdade e está na Bíblia Sagrada. E no dia que você se entregou a Cristo Jesus aqui, o Espírito veio morar dentro de você. Então, biblicamente, escrituristicamente, literalmente, a Bíblia está dizendo que ungido e profeta são pelo menos todas as pessoas que se entregam a Deus. E às vezes há pessoas que mesmo erradas, mas se valem desse texto para dizer: não toque, não mexa, as coisas não são assim. Deus não respeita títulos, Deus apenas respeita homens e mulheres que são tementes a Deus e vivem em fidelidade a Ele. Você pode não ter nenhum título e nenhum nome, eu posso nem saber quem é você, mas se em fidelidade tens servido a Deus, ainda que orando no teu quarto, fechando a porta como Ele ensinou em Mateus 6, os olhos dele como chama de fogo está sobre a sua vida, para lhe proteger, guardar e abençoar de toda mazela que possa vir. Quando eu olho para esse texto, aí encerra aqui essa primeira, segunda, terceira parte, e aí começa a quarta parte, versículos 17 a 19, que é o louvor pela fé em Deus. Aqui está o louvor pela fé em Deus. E tendo encerrado esse texto, nós encerramos toda a lição. Que você tem ela em mãos e que nós viemos estudá-la nesta manhã. Olha para que houve todo esse movimento aqui. Versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, você sabe que a figueira está se reportando à nacionalidade de Israel. Aí ele diz: ainda que a nação não preste para nada. Aí diz: nem haja fruto na vide. Você sabe o que é a vide, a videira? Está voltada para a espiritualidade. Porque tem gente que diz assim: eu não vou para a igreja não, que a igreja está frio. Não, está frio você. A igreja de Cristo está pegando fogo, arrotando o coração, porque Jesus ia no caminho de Emaús, ia só dois com ele, e ele conversando. Quando ele foi embora, aí disseram: rapaz, o coração teu não estava queimando quando ele estava explicando a escritura para nós? Tem gente que o coração dele só queima se alguém mentindo levantar em profecia, mas quem é avivado queima alguém conversando sobre a Bíblia. A pessoa diz: desse jeito aí mesmo, eu já li, eu não tinha entendido, mas é assim mesmo, eu estou entendendo agora. Eu li isso ontem, não sabia, mas agora eu estou entendendo. Sabe o que é isso? É o coração ardendo e queimando pelo poder da palavra de Deus em nossos corações. E a Bíblia ainda diz: e o produto da oliveira unida. Você sabe o que é a oliveira? É a religiosidade, a organização religiosa. Ele estava dizendo: pode-se acabar a nacionalidade, a espiritualidade de quem quiser, ou ainda as religiões, se acabe tudo. Aí ele diz: os campos não
produzam mantimento. Você sabe o que é isso? É não ter alimento para o gado, é não ter alimento para os animais. Aí ele diz assim: e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Sabe o que é isso? Era naqueles dias não ter vestimenta, não ter algo que serviria para manutenção até de móveis, porque era tirado do couro para que pudesse ser trabalhado aquilo ali. Até o chifre eles aproveitavam para fazer corneta e também para fazer depósitos de colocar azeite. E o couro eles faziam até odres, além de roupas e outras coisas mais. Quando ele diz ainda que não haja ovelhas, ele estava dizendo: pode se acabar a provisão toda. Aí diz assim: e nos currais não hajam vaca. Estava falando do leite, estava falando da carne do gado. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: pode se acabar tudo, pode não ficar nada, pode ser arrebentado tudo. Aí a fé dele aqui, ó: todavia eu continuarei me alegrando no Senhor. Irmãos, eu sei que não é bom perder ninguém, mas se nós perdemos alguém e ainda crente, se alegra em Deus, era melhor do que ir para o inferno. Eu sei que eu não quero perder ninguém, eu sei disso, eu também não quero. Mas é melhor estar guardado com Deus do que se perder aqui na terra. Irmãos, 6 meses após alguém, um ente querido nosso partir, e nós continuarmos sofrendo como se fosse aquele dia, nós já estamos precisando de tratamento. Viver falando com quem já morreu como se vivo estivessem é coisas que Deus não aprova. Isaías 8:19 a seguir. E a Bíblia diz: fala a verdade, porque se não falares, tu serás penalizado. Nós devemos colocar a confiança em Deus e saber que a vida aqui é só um passatempo. Daqui a pouco é que teremos vida eterna. A vida aqui, ela é passageira. É daqui a pouco que nós estaremos sem choro, sem morte, sem tristeza, somente alegria na presença do Senhor. Nós devemos encaminhar os nossos filhos. Serve a Deus, seja fiel a Deus. Nós precisamos encaminhar o nosso lar. A próxima lição falará sobre família. Vamos servir a Deus, vamos temer a Deus. Morreu, então vamos nos despedir e vamos dizer: o Senhor é Deus. Mesmo morrendo alguém, quem não morre é Deus. Mesmo o trono sendo desocupado, não é desocupado, é o trono de Deus. Mesmo as pessoas se acabando, quem não se acaba é Deus. Então vamos confiar em Deus apesar de todas as coisas. O profeta disse: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19: Jeová o Senhor é a minha força. A minha força não são as coisas que eu possa adquirir. A minha força não são coisas materiais. A minha força é o próprio Senhor Jeová. Se você tem o Senhor Jeová na sua vida, então tu tens força de Deus. Se tu não tens Ele na tua vida, é manhã de você dizer: eu quero Ele na minha vida, porque é Ele quem dá a força necessária para nós ultrapassarmos as barreiras. Aí diz aqui: faz os meus pés como os das servas. Servas aqui é com C, não é com S. Não é serva de servir alguém. Aqui a esposa do servo, lá do Salmo 42, como o servo brama pelas correntes das águas. Em outras palavras, aqui seria o veado do mato, porque geralmente eles ficavam em alturas. E o texto por muitas vezes fala sobre montanhas, fala sobre montes. Então eles ficavam nas suas alturas. Quando precisavam, eles desciam o monte
córregos, bebiam e voltavam. Os caçadores ficavam na espreita, aonde tinha um córrego aguardando. A intuição, a inteligência dos animais dada por Deus, diziam uns aos outros assim: vamos descer todos correndo, porque eles não terão como alcançar a todos. Beberemos e voltaremos. É verdade que alguns eram atacados e lá morriam, mas outros bebiam, se dessedentavam e voltavam. Quem quer avivamento, por mais alto que seja a montanha onde está, precisará descer onde tem água, mesmo sabendo que corre risco de ameaças e mortes. Eu não sei se você sairá daqui querendo avivamento, mas eu estou lhe falando que é a verdade. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Mas quando perceberem que você está em busca dele, vão querer te matar. Ou você confia em Deus para descer de onde quer que você esteja, acreditando que Ele vai permitir você viver e lhe proteger para você voltar, você não será avivado. Porque todos os dias você terá que matar leões, ursos e gigantes. Eu vivo há mais de 20 anos por misericórdia de Deus, como estamos hoje, mas sempre mal interpretados. Acredite se você quiser, eu não quero ser nada e não tenho desejo de nada nesta vida. Mas o que uma pessoa viva puder receber de Deus, eu quero para mim, para fazer conhecido o nome do Senhor Deus. Eu leio a história de homens, de heróis da fé, que eles iam no local onde seria realizada a cruzada à noite. E enquanto eles estavam dizendo alô, som, teste, para ver a acústica do local, as pessoas que estavam organizando o palanque e o som, elas eram atraídas pelo Espírito de Deus. Enquanto eles estavam dizendo alô, som, as pessoas estavam chegando chorando e dizendo: nós queremos o que você tem. Quando eu vejo as pessoas da MPB lotarem estádios, encherem avenidas, isso me mata, porque nós não conseguimos encher nenhuma igreja que as pessoas nos conhecem, sabem quem somos e o que vamos pregar. Se fosse qualquer um adúltero, prostituto, esse templo não caberia. Se fosse uma rapariga que anda cantando e depois pegando dinheiro da igreja, se prostituindo nos motéis, largando e separando, a igreja estava lotada, saindo gente pela janela, gritando, assoviando e ainda se rebolando. Mas deixa eu lhe dizer alguma coisa: alguns locais estão sofrendo assustadoramente por desprezarem a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ser avivados, porque os tempos que nos aguardam, se nós não estivermos avivados, nós não os suportaremos. E nós entendemos que o que vivemos é reunir esta quantidade de pessoas em uma manhã como essa ainda, na vida daqueles que vêm, é princípio de um avivamento.
mas na vida daqueles que perdem é um desprezo à palavra, e Deus tem tudo isso por conta. Observe uma coisa: quando as pessoas estão como dirigentes de congregações ou em qualquer outro cargo, eles às vezes se esforçam um pouquinho, e agora já nem mais isso, alguns há meses não pisaram aqui. Quando eles saem das suas funções, das suas responsabilidades, eles não têm, parece-me que nenhum compromisso em virem aqui. Eles pensam que estão adorando ou buscando a homens, mas há um Deus nos céus que nos reúne aqui para nos alimentar, para nos fortificar e para nos preparar para dias vindouros, porque Abacuque só conseguiu ultrapassar todos aqueles dias porque ele estava com a força de Deus. Quando ele diz: fará os meus pés como os das servas, ele estava dizendo, mesmo em meio às dificuldades, Deus daria habilidade ao seu povo para sobressair das armadilhas que lhes armariam, porque mesmo em montanhas rochosas, pedregulhos, eles não se acidentavam, eles pulavam, pisavam firme, mesmo em uma localidade onde não lhes dava segurança. Quem serve a Deus pode pisar no terreno mais movediço que for, mas pisará com firmeza, porque os seus pés é como os pés da coraça, e não vai cair, e não vai tropeçar, antes será guardado e protegido pelo Deus do avivamento. E ainda diz: e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mora sobre os meus instrumentos de música. Então aqui era uma oração, mas também era um cântico, eram salmos. O profeta está dizendo: ele me fará andar sobre as minhas alturas. Não foi só ele quem disse isso. No Salmo 18 e 33 também fala. E em 2 Samuel 22 e 34, escute isso. Você já percebeu que no nosso meio alguém às vezes está lá no topo e de repente a mídia o lança lá embaixo? Você sabe por que é isso? É porque quem sobe pela mídia, por ela também será derribado, porque seguidores se compra até com dinheiro, mas quem pelo Senhor é levantado, permanecendo fiel a Deus, permanecerá em uma vida retilínea até o final da caminhada, porque Paulo disse: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes e sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Jovens e adolescentes, o importante não é correr agora e parar ali, o importante é mesmo que caminhando em passos curtos e devagar, mas chegar até o final dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus nos dará força para irmos até o final, e Ele guardará os nossos pés e nos sustentará nas suas alturas. Coloque isso na mente: quando Deus levantar você, Ele sustentará onde você estiver, para que o nome dEle seja glorificado, porque tudo é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é para a exaltação de Deus. Sim, mas isso não tem questão de idade, tem não. A Bíblia diz que Moisés estava aos seus 100 e tantos anos, já para passar o cajado. A Bíblia diz: os seus olhos não escureceram. Ele impôs as mãos sobre a cabeça de Josué e disse: que o Espírito seja contigo. E o Senhor foi com Josué. Mas Moisés, da mesma forma
forma como começou foi até o final. Deus o matou e Deus mesmo o sepultou, porque era Deus quem o havia levantado. Até hoje ninguém sabe onde é que está o corpo de Moisés. Apenas em Judas diz que o diabo estava brigando com o anjo pelo corpo de Moisés, mas sem dúvida o anjo do Senhor obteve vitória, e nós vamos encontrar Moisés em breve, porque Moisés era escolhido de Deus. Você irá até o final e obterá vitória, porque Deus fará os pés da igreja como os pés da corça, para o louvor e a glória do seu santo e bendito nome. Tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com Deus? Tem alguém nesta manhã que quer se entregar ao Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Escute, vem tempos difíceis. O profeta viu e ele estava se reportando a dias passados, a dias que ele viveu, mas também a dias que viriam. É manhã de se entregar a Cristo Jesus. E tem alguém vindo para Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus Cristo de Nazaré? É a maior oportunidade que alguém tem de se entregar a Cristo. Aliás, não é só uma pessoa, são duas. Marisa está grávida, então tem duas pessoas aqui para Jesus Cristo. Aonde está a terceira pessoa para Jesus? Jesus considera até o que está no ventre. O salmista diz: no ventre os meus dias foram escritos no teu livro. Ainda diz que no ventre João Batista foi cheio do Espírito Santo, que no ventre João Batista anunciava a chegada do Messias no ventre de Maria. Deus considera o que está no ventre, porque é Deus que coloca lá, e quando ele tem projeto, o nome dele é glorificado. Ainda no ventre, o profeta Jeremias, está escrito dele, dizendo ainda: no ventre eu te separei, eu te chamei, eu te escolhi e já fiz a doação. Eu já te dei como profeta às nações e eu te levantarei. Onde está alguma pessoa para Jesus? É só em Jesus que tem plena felicidade. É só em Jesus que tem plena alegria. É só em Jesus que tem a salvação. Muitas pessoas deixam de crer em Cristo porque pensam nas amizades e nas famílias. Deixa eu te dizer uma coisa: através da tua vida, Deus poderá abençoar muitas pessoas. Um dia a irmã Graciete chegou apavorada e disse: Silvio, vou pedir conta, tem pessoas no emprego que eu não aguento. Eu disse: não faça isso, minha irmã, vamos orar. Irmã Graciete, eu aprendi que quem mexe com crente morre, se torna crente, ou Deus expulsa-o do lugar. Eu creio com todas as minhas forças nisso que aprendi. Os anos se passaram e um dia, com lágrima nos olhos, a irmã Graciete disse: Silvio, aquela oração era sobre Poliana que eu falava. Eu disse: graças a Deus que ela foi sensível e ouviu a voz de Deus, porque senão não estaria mais nesta cidade, ou já estaria no inferno. Eu glorifico a Deus porque o Senhor salva pessoas para salvar outras pessoas. Eu glorifico a Deus porque o projeto de Deus é alcançar alguém para alcançar muitos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, eu falei sobre ouvir nessa manhã, nós não devemos endurecer o coração por causa de quem está de um lado, está do outro, porque o alvo de Deus é nos alcançar, para através de nós alcançar a nossa família, alcançar a nossa vizinhança, alcançar o nosso bairro, alcançar a nossa escola, alcançar o nosso trabalho. Através da sua vida Deus quer alcançar. É isso que é avivamento. Avivamento que do povo da
sabe o que tu é, que no teu trabalho o povo não sabe o que tu é. Isso não é avivamento. Avivamento é quando todas as pessoas olham para nós e veem alguma coisa diferente mesmo que eles não saibam o que é, mas eles saberão, porque a unção de Deus na vida de quem o serve é diferente. E aí, Júnior, hoje, querido Senhor, aqui está tua filha. Olha para a vida dela. Olha para a vida dela. Escreve o seu nome no livro da vida. Eu glorifico ao Senhor por ser teu porta-voz. E tudo quanto acontece, o Senhor já tem nos falado antes. Há poucos dias, por 2 segunda-feira, um culto de missões, o Senhor nos mandou dizer que pela tua palavra o povo entenderia e enviaria porções aos que não tinham. O Senhor mandou uma chuva neste lugar, alagou pessoas, mas a tua igreja que ouviu a palavra entendeu, e o povo saiu em busca deste povo para ajudá-los. Eu sei que às vezes o Senhor age rápido, às vezes o Senhor demora, mas eu glorifico ao Senhor por ser boca tua, servo teu, para anunciar as tuas verdades. E tudo quanto hoje acontece, já avisamos antecipadamente, e o que está por vir, nós estamos no dia de hoje anunciando. Mas esta tua filha está aqui, enche ela do teu Espírito, dá da tua graça, ajuda-a em tudo. E todos quanto aqui estão em tua presença, ajuda de uma forma abençoadora. Olha para este povo que está aqui, enche-os do teu Espírito, da tua graça. Eu sei que muitos não vieram, mas eu quero, ó Deus, que não deixes nenhum desses que vieram perder o que vieram buscar, mas enche o seu celeiro, enche a sua aljava, enche, ó Deus, todas as reservas, e que eles tenham azeite, não somente na lamparina, mas que os seus reservatórios estejam cheios. Derrama o teu azeite, Senhor, enche as lamparinas e enche os reservatórios, as lamparinas e os reservatórios, as lamparinas e os reservatórios, eles precisarão, nós precisaremos, nós temos necessidade. Então enche nesta manhã e nos dá o que nós precisamos para ultrapassarmos as dificuldades e em meio ao caos nós fazermos como disse Abacuque: a figueira pode se acabar, a videira pode se acabar, e também a oliveira pode se acabar. As ovelhas não é nosso foco, e nem as vacas também. O nosso foco é todavia adorar ao Senhor e glorificar-te na beleza da tua santidade. Nos coloca e nos preserva nas alturas e livra-nos de todo mal, no nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, permaneçam em pé, já concluímos. Lembrando que os trabalhos seguem normal em todas as congregações. A igreja entendeu? Diga amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito do Senhor permaneça na vida dos santos, desde agora e para todos sempre, e todos podem dizer amém. Deus abençoe a noite.